Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que a bênção de Deus esteja plenamente sobre a sua vida. Ela tramou e participou da transferência do marido junto com a secretária, junto com um amigo. Segundo, a polícia ainda está investigando, imagina que foi algo premeditado, mas teve um fator que apressou tudo, que desencadeou as coisas. Num dia anterior, o doutor Lael, que é o moço que a gente vai falar nesse vídeo hoje sobre ele foi transferido, para o outro lado da existência, para o além. Suspeita-se que foi a esposa, mas num dia anterior ele armou uma emboscada, como se diz assim, se a gente pode usar esse termo, e descobriu uma coisa muito importante, e isso parece, pelas investigações, que foi determinante para que as coisas acontecessem como aconteceram. A gente vai estar falando sobre isso aqui. Não é algo tão bom e tão agradável, mas eu creio que a gente precisa estar falando sobre essas coisas para que todos nós possamos acordar sobre vários fatores, principalmente fatores que estão assim, parece que em dormência, que a verdade, ela sempre vai prevalecer, ela vai aparecer. Não adianta a gente querer fazer algo, porque tudo que a gente fizer vai voltar para a gente. Se a gente fizer de bem, vai voltar para a gente. Se a gente fizer de mal, vai voltar também. E no caso dessa moça, a médica, viúva agora, a Daniele Barreto, ela promoveu, ajudou, é suspeita de ter ajudado a promover, mas já tem todos os indícios, já tem algumas provas que apontam ali para ela, que ela ajudou a promover. Então, ela ajudou, ela fez e voltou para ela. A gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo. Já fica agora com a gente, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque essas ações nos ajudam a impulsionar, não é? Ajuda o algoritmo a impulsionar essa mensagem, nos ajuda porque a mensagem é levada e a gente vai alcançando outras pessoas e despertando cristãos e não cristãos para a realidade do que está acontecendo nesse tempo. O advogado Dr. Lael Rodrigues, de 42 anos, era um advogado criminalista, atendia pessoas de todo o tipo e que tinham cometido ilícito ou que eram acusadas de terem cometido ilícitos. Então, a doutora Daniele parece que animada por essa situação, porque aí, nesse caso, poderia ser qualquer um que fez o que fez com ele, transferiu ele para o outro lado da existência. E ela, animada, talvez, não é? Porque ela é suspeita, ainda está, tem poucos dias agora que ela foi detida, pouco mais de um mês depois da transferência do Dr. Lael para o outro plano da existência, é que ela foi presa. Então, suspeita-se que, motivada por essa condição, ela criou mais coragem de agir. E a polícia prendeu a doutora médica, a esposa dele era médica, doutora Daniele Barreto, por causa de depoimentos, por causa também de imagens de câmeras de segurança que foram colhidas, e todos esses indícios deram para a polícia um motivo para que eles pudessem prender a Daniele, porque as amigas dela foram amigas, entre aspas, uma amiga e a secretária dela foram vistas um dia antes no carro que foi usado depois para seguir o carro do médico. Como que foi que as coisas aconteceram? O doutor Lael
Vou começar de um dia antes. O doutor Lael já estava suspeitando de algumas coisas e armou uma emboscada e acabou flagrando a doutora Daniele no carro com a secretária dela. E ela estava no carro da secretária, tá? Não estava no carro dela, o carro era da secretária. E ele já vinha suspeitando que as duas tinham um envolvimento íntimo. Então, fundamentado nisso, houve uma grande discussão, muito problema nesse dia, um dia antes, mas. E aí ele já vinha querendo se separar dela e não tinha se separado ainda, eles não tinham, porque isso aconteceu várias vezes e todas as vezes não dava certo por causa dos acordos financeiros. A Daniele nunca aceitava os acordos financeiros e acabava que eles acabavam continuando junto. E um dia antes aconteceu isso e provavelmente eles iriam dessa vez passar por um processo de separação, porque parece que depois que aconteceu isso, então ele tomou a decisão de que eles iam para essa direção, para esse caminho. E aí, no dia que ele foi transferido para o outro lado da existência, no dia que é noite, né? A Daniele pediu para que ele fosse comprar um açaí para ela e não queria que o pessoal viesse entregar, que eles viessem entregar, porque eles não entregavam como deveria. E aí, ele indo lá, ele ia ver, né, como que estava sendo preparado, ia cobrar, ia trazer algo mais satisfatório. E aí ele foi com o filho dele mais velho, ele com a Daniele tem um outro filhinho mais novo, e ele tinha um filho mais velho, o filho mais velho foi até dirigindo o carro, e aí depois que eles saíram, eles foram cercados, seguidos por uma moto e por um carro que é o mesmo que foi usado um dia antes pela amiga e a secretária da Daniele, e aí conseguiram alvejar o carro, e o doutor Lael, segundo consta também, ele já chegou no hospital morto, mas o menino chegou ferido, o rapaz conseguiu ir dirigindo até o hospital, mas também foi atingido, também era para ter, provavelmente, né, ter passado, ter sido progredido também para o outro lado, porque aí esse menino também era um herdeiro. Então, veja, foram os dois no carro. Então, ali resolvia já, né, um grande problema, porque aí a finança, não é eu que estou falando, não tem nada provado sobre isso, é um pensamento meu, ficaria tudo para ela. A polícia, por tudo o que aconteceu e por imagens de vídeos e depoimentos, as coisas já vinham sendo preparadas pela Daniele um tempo antes. Mas aí, como o esposo constatou a verdade sobre ela e a secretária um dia antes, o que aconteceu? Ela teve de acelerar, não é? E aí, um dia depois, antes que ele tomasse alguma decisão, antes que ele fizesse algum documento, antes que alguma coisa fosse, não é? Porque ele tinha um filho mais velho e talvez ele estivesse conversando com esse filho sobre como que ele faria com a questão dos bens, e aí ela tinha de tomar uma atitude bem rápida, e com isso ela adiantou as coisas que já estavam, né, por causa, eu volto a repetir, das imagens e dos depoimentos, já estavam em andamento e ela adiantou e tomou essa atitude. Veja, ela estava provavelmente, pelo que tudo indica, tendo um caso com a secretária. O marido descobriu, né, teve certeza do que estava se passando com ela, e diante dessa situação, aí se desencadeou tudo, por causa de quê, né? O fim verdadeiro dessa situação foi ao financeiro, porque ela já vinha procrastinando esse divórcio há muito tempo por causa das finanças. Por causa das finanças,
ela estava junto com aquele homem e suportando aí uma série de coisas que para ela eram inconvenientes, mas que aparentemente para o doutor Lael fica uma coisa assim bem, né? Poxa, ele flagrou ela um dia antes, aí um dia depois ele está indo buscar sair para ela a pedido dela. Você vê, ele vai. Então a gente vê, era um homem que era um advogado criminalista, um bom advogado criminalista, e de repente completamente vulnerável dentro da própria casa dele, porque é isso que a gente vê nessa geração hoje. Os homens estão dormindo diante do quadro de quem está do lado deles, quem dorme com eles na cama deles. Eu tenho falado, e eu peguei isso do doutor César Lombroso, porque ele trabalhou com um tripé que são a base do que gera ladona delinquente, a mulher perversa, que é o acobertamento secular da maldade da mulher, a falta de percepção masculina da maldade feminina e a falta de punição adequada para as ações femininas, que são sempre minimizadas. Então, com esse tripé é que o doutor César Lombroso, desde 1923, ele já vinha falando que essas condutas que geravam a ladona delinquente, a mulher sem compaixão, perversa, porque há um passo a passo, segundo César Lombroso, e um dos passos que se gera uma mulher perversa é a imoralidade, a liberdade na área sexual, a falta de domínio do órgão sexual. A gente sabe que nosso corpo tem poder. A gente fala muito que a língua tem poder, que os olhos têm poder. A gente olha para algumas partes do nosso corpo, né, os ouvidos, e vê que esses órgãos têm poder. O coração tem poder, mas a gente não pensa no tamanho do poder que tem os nossos órgãos sexuais. Os órgãos sexuais geram vida, geram o bem e geram o mal quando eles trazem para a nossa vida a moralidade e a imoralidade, a bênção ou a maldição. Trazem Deus, quando a gente tem domínio próprio e tem controle da nossa vida, e trazem demônios, porque esse corpo aqui, ele foi criado por Deus para ser morada do Espírito Santo, para ser templo de Deus. Porém, se nós não usamos esse nosso corpo para ser morada de Deus, ele não fica alheio, isento, separado. Porque se você não está com Deus, não existe meio termo, neutro. Você não vai ficar neutro. Se você não está com Deus, você está com o diabo. E aí, nessa condição, o inimigo, demônios, passam a atuar no lugar que era para ser templo de Deus. Nós temos de cuidar que o nosso corpo é templo de Deus. E quem destruir o templo de Deus será destruído pelas leis espirituais que Deus criou. Deus o destruirá. Dessa forma, quando as leis espirituais trabalham, Deus destrói, porque foi Deus que estabeleceu as leis espirituais. Tudo o que você faz volta para você mesmo. Nós, mulheres, temos que acordar para essa condição e nos levantar como bênção e ceder e permitir que o pecado não reine no nosso corpo mortal, mas que o Espírito de Deus reine, para que nós não venhamos a obedecer às concupiscências da carne. Então, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Dê lugar ao Espírito Santo. Olha, o que você achou disso daí, dessa falta de percepção desse homem que era tão perceptivo para tantas coisas, mas que dentro da própria casa dele, ele brincou com a serpente
Ele permitiu que o mal tivesse espaço a ponto de prevalecer contra o bem mais precioso que ele tinha. O mal tirou tudo dele, tudo, ele perdeu tudo. Esse homem ficou sem nada, porque ele deu espaço, ele deu lugar na cama dele para a serpente. Deixa aí seu comentário. Não sai daqui também sem conhecer o material que a gente tem. Conheça meus livros e você não vai cair nessas mazelas, nessas armadilhas da serpente. Se liberte, seja liberto, busque conhecimento, leia. Esse material foi produzido porque eu não encontrei nenhum material que falasse diretamente para o homem. Saia dessa condição. Entra na condição que Deus preparou para você, porque esse é o melhor lugar. Você vai ser mais astuto, você vai ser mais esperto que o diabo, que os demônios. Você tem de estar nessa condição debaixo da ordem de Deus, porque foi para isso que você foi criado. Também no Seja Membro, a gente tem um material poderoso. Tem 2 treinamentos lá, um sobre a ordem de Deus. Você tem de ver, e o outro é sobre a blindagem emocional masculina, a força emocional masculina. Fora isso, tem vários PDFs. Tem um PDF lá que é sobrenatural, é sobre as dores masculinas. Fora os PDFs, a gente tem livros inteiros. Então, é muito material que eu estou produzindo, que eu estou trazendo para que você se levante e quebre todas as armadilhas que o inimigo armou nesse tempo para destruir completamente a figura masculina. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe.